Graça e paz, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? E hoje nós damos início à nossa série com 5 mensagens com o tema LIMP. E o que é o LIMP? O LIMP é a sigla que se refere a 5 princípios da nossa Constituição. Para ser mais exato, esses princípios estão lá no artigo 37. E fazendo a leitura da palavra de Deus, eu identifiquei na palavra de Deus esses princípios e eu quero trazê-los ao conhecimento de cada um de vocês, contextos bíblicos, né, como referência aí para daquilo que nós iremos dissertar, daquilo que nós iremos falar. Amém? E hoje eu quero compartilhar o primeiro princípio com vocês, que é o princípio da legalidade. E o que diz esse princípio? Esse princípio diz que o agente público só pode fazer aquilo que a lei o determina ou que o dá legalidade para que ele faça. Se caso não está escrito na lei, ele não pode fazer em hipótese nenhuma. Ok? Diferente do agente particular, que interpreta de uma forma diferente. Ou seja, ele faz tanto o que a lei o determina, e se a lei não determina, se a lei não diz nada, se a lei não é contra e também não é a favor, aí fica na interpretação dele, ele faz se ele quiser ou não, tá bom? Mas o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto como base daquilo que nós iremos falar aqui, tá bom? Esse texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo, vamos ler dois versículos 23 e 24. Não quero descontextualizar o texto, mas a epígrafe já é bem sugestiva dentro daquilo que nós estamos falando hoje, tá bom? Diz assim a epígrafe: os limites da liberdade cristã. Amém? Vamos ler o texto? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, ou de outro. Ok? Quando eu pego esse princípio da legalidade e eu me colocando na posição de cristão, eu entendo que como cristão eu sou um agente de Cristo, certo? E como agente de Cristo, eu estou a serviço do outro, porque é assim que Jesus nos ensinou, né? Nós devemos servir aos outros, aos nossos irmãos, ok? Então, como agente de Cristo, eu estou a serviço do outro. Isso é até um supra-princípio da Constituição, que é o interesse público, né? Então, eu estou a serviço do interesse público, a serviço do outro. E entendendo dessa forma como um agente de Cristo, e pegando esse princípio e trazendo aqui para essa palavra, por que as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Não me convém porque a palavra de Deus não me dá base para fazê-las. E se a palavra de Deus não me dá base para fazê-las, eu não faço. Eu faço aquilo que a palavra de Deus me diz. Porque para mim que sou cristão, para você que é cristão, tá? A Bíblia é um manual de conduta. A Bíblia é um manual de normas, certo? Assim como também a nossa Constituição. Nossa Constituição ela é normativa, ou seja, ela tem normas para a condução da sociedade. Assim é a palavra de Deus. Ela tem normas para a condução da nossa vida cristã aqui nessa terra. Ok? Então eu, como cristão, agente de Cristo, a serviço do outro, eu só faço aquilo que a palavra de Deus me diz. Ok? Vou dar um exemplo.
algo que é muito discutido, principalmente entre jovens, dentro das igrejas. Ok? Tatuagem. O que diz a Bíblia sobre tatuagem? Um texto que é sempre usado como referência para isso é Levítico 19, se não me engano, o versículo 28, que fala que não, o Senhor diz, não façais, né, cortes no corpo, vamos colocar assim, pelos mortos, certo? Não façais nenhuma incisão no seu corpo pelos mortos. Fora isso, eu não encontro nenhum texto explícito na palavra de Deus dizendo sobre essa questão da tatuagem. Amém? Não tem. Contudo, se eu volto a repetir, eu vou repetir isso sempre para isso ficar bem concreto na sua mente, né, no nosso entendimento. Contudo, como agente de Cristo, como cristão, a serviço do outro, para o reino de Deus, certo? Aí eu acrescento o reino de Deus. Se a palavra de Deus não me diz que eu tenho que fazer, e ela também não me diz que eu tenho que fazer, então eu prefiro não fazê-la. Eu prefiro não fazer a tatuagem. Porque eu sou um agente de Cristo. Ok? E é muito interessante que geralmente as pessoas quando fazem, né, a tatuagem, elas estão ali externando uma emoção, igualmente apresentado lá no texto de Levítico. Por que não faço? Por que Deus está proibindo ali, naquele contexto, a incisão? Pelos mortos. Ou seja, não vou me cortar porque eu estou entristecido porque alguém morreu. Então eu vou me cortar, vou fazer uma incisão no meu corpo. Ou eu vou tatuar o nome da pessoa que foi embora. Entende? E aí a pessoa, eu vou tatuar o nome do meu filho, né? Mas por quê? Porque é uma emoção. E emoção, gente, a gente sabe muito bem que ela passa, ela é passageira. E às vezes deixa essas marcas futuramente nos trazem arrependimento. Ok? Então eu, como agente de Cristo, se a palavra de Deus não me dá base, quando eu aplico isso, esse princípio da legalidade, se a palavra de Deus não me dá base para fazer, eu não vou fazer. Um outro ponto importante é você observar também aquilo que a instituição do qual você faz parte, qual o pensamento dela. Se ela permite que você faça, baseado em que na Bíblia que ela permite que você faça? Se ela não permite, mas baseado em que também na palavra de Deus? Se ela não permite, baseado em que? Qual o entendimento? Ok? Para que você não venha também causar escândalo. A palavra de Deus, ai daqueles, né, que causam escândalo. Para que você não venha impedir também outras pessoas acessarem a Cristo pelas suas atitudes. Então, a gente precisa refletir sobre isso. É interessante que aqui o texto fala assim, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que eu estou, as minhas atitudes, quando elas são refletidas lá fora, elas estão buscando o interesse do outro, como o outro está me vendo. É muito triste quando a gente olha, a gente assiste alguns jornais, alguns noticiários, em que você vê cristãos que infelizmente tiveram algumas atitudes erradas e que refletiu, né, reverberou dentro da mídia, reverberou. Acho que essa é a palavra, estou te falando errado, me perdoe.
na mídia que de uma forma negativa. E quantos não foram para o caminho de Cristo por causa daquela atitude? Isso é algo de se pensar, algo de se refletir. Quantos não acessaram a Cristo por causa de alguma atitude que talvez eu tive ou que você teve? Aqui no Espírito Santo teve uma situação de um pastor que ele acabou assassinando os 2 filhos, né? Teoricamente, um pastor. E aí eu fiquei pensando na época, falei, quantas pessoas não deixaram de ir para Jesus, não deixaram de ir para a igreja por causa dessa situação? Então, é claro que eu não quero fugir do contexto do texto, tá? Porque o texto vem falando, se você der na sequência aqui, vem falando sobre comida, algumas questões, mas uma parte importante é essa aqui, que nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Então, por que não me edifica? Porque eu não tenho base, uma base bíblica, uma base na palavra de Deus, para que isso seja construído. Então a palavra de Deus, ela é a nossa norma, e é nela que nós devemos nos alicerçar, certo? E nos edificar nela. Então, se ela é a nossa base, se ela é a nossa norma, se você tem a palavra de Deus realmente como a norma de conduta da sua vida, se ela não traz aquilo, é melhor que você não faça. É melhor que você permaneça, né, firme na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. É difícil? É difícil, não é fácil, mas não é impossível. A gente tem que lutar todos os dias, é como Jesus nos ensinou, negue a si mesmo. Então tem que me negar as minhas vontades. Então eu não posso ser um agente de Cristo, mas com a atitude de um agente particular. Entendeu? Eu não posso ser um agente de Cristo, mas com pensamento de agente particular. Ou seja, eu faço aquilo que eu quero fazer. A palavra de Deus está dizendo que eu não posso fazer, eu não vou fazer não. Mas se ela não está dizendo que eu não posso fazer, eu vou lá e faço. Eu não tenho nada me proibindo. Certo? Então, meu querido irmão e minha querida irmã, que esse princípio possa te ajudar a entender melhor a palavra de Deus e possa também nortear as suas atitudes, entendendo que a palavra de Deus é a base da nossa vida cristã aqui nessa terra. Amém? Essa palavra ela é atemporal, ela atende a todos os momentos da nossa vida, seja quando criança, ou mais velhos, ou anciãos, não importa. A palavra de Deus ela é eterna e ela é temporal. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, te dando sabedoria, entendimento e discernimento acerca da verdade. Que essa verdade esteja sempre na sua vida. A verdade chamada Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo com o princípio da impessoalidade. Eu te aguardo. Um abraço. Fique com Deus.